Então, vamos lá. A gente teve uma aula de geografia hoje de manhã. Embora a aula não é de geografia agora, mas eu já vou deixar vocês meio que atentos, né? Para vocês já irem se programando, tá? Deixei lá, dei uma aula de geografia hoje de manhã, aí deixei lá na plataforma um exercício da semana, né? Que foi inserido hoje, vem semana que vem, que é um exercício sobre os assuntos que nós estamos falando, tá? E subir já a avaliação mensal, tá? Então, fiquem atentos, porque o prazo de avaliação mensal é dia 30 de junho, tá? A partir do dia 30 de junho, não entregou dia 31, já perde ponto, tá? Eu vou explicar na próxima aula, vocês já leiam. Oxi, ela saiu. Não saí não, gente. E clicar aqui para ver o nome de alguém e sem querer apertei. Ah, tá. Tomei um susto. Então, assim, vocês já A leiam alegria da todos Monique foi para baixo. o que, Mentira. João? Quando ela achou que a senhora tinha saído, a senhora falou que não tinha saído, a alegria dela foi para baixo. Pois é, né? Ô, João, João, bem Eu ainda captado. mato ele. Ele capta todas as informações. João, vamos É. manter um radar parabólico aí. Então, ó, gente, voltando ao assunto, leiam tudo que está lá na plataforma que eu coloquei, tá? Anotem todas as dúvidas possíveis no caderno. O que não entendeu? Todas as dúvidas, todas, para a próxima aula de geografia a gente debater todas essas dúvidas, tá? Então vamos lá para a aula de ciências. Página 129. Ainda ficamos aqui na situação em relação. Continuamos falando sobre alimentação. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as fibras, né? Porque tem muita gente que acredita, comer fibra, para quê? Bom, as fibras, elas são extremamente importantes para o nosso organismo, tá? Elas, como aqui o título já diz, ó, as fibras são nutrientes, não são nutrientes, não são nutrientes, mas são essenciais. Principalmente se eu quero fazer número 2. Se não tiver fibra, gente, eu vou ficar entupida e não vou conseguir fazer, tá? Por isso, muita gente sofre com intestino. Então, vamos lá. Bom, as fibras, elas são formadas por alguns tipos Professora, de... qual é a página? Página 129. Obrigada. Nada. As fibras são formadas por alguns tipos de carboidratos, né? Que não podem ser digeridos em nosso organismo, tá? A exemplo disso, a gente tem a celulose. Celulose é a mesma que faz o papel, tá? Proveniente de árvores. Bom, são encontradas na composição das paredes celulares dos vegetais, tá? Então, eu encontro celulose na parede dos vegetais, tá? Bom, quando consumidas em quantidades adequadas, as fibras alimentares, elas não fornecem os nutrientes, mas elas fornecem um importante funcionamento do aparelho digestório. Pesquisas recentes têm demonstrado aí que o consumo adequado de fibras evita diversas doenças, e já o seu consumo insuficiente por um longo período, ele pode estar associado a doenças cardiovasculares. Olha aí, gente, não é só intestino. Então, cardiovasculares,
constipação intestinal, que é a prisão de ventre, e até mesmo câncer no intestino, tá? A falta de fibra. Então, como que eu sei que o meu organismo ele tem fibra suficiente? O número 2, ele tem diversos aspectos. Conforme o seu aspecto, eu posso falar sobre a saúde do seu intestino, né? Ou seja, então, quando eu tenho muita, mas muita dificuldade de ir ao banheiro fazer o número 2, é porque eu não estou comendo fibra suficiente, tá? Só que a fibra ela só funciona dentro do organismo se eu absorver água juntamente, tá? Então, existe aí, né, dois tipos de fibras, né? Então, a fibra, ela pode ser solúvel em água e fibras insolúveis, tá? Então, as fibras insolúveis, elas são encontradas principalmente nos farelos de cereais, tá? Nos alimentos integrais, tá? Que são arroz, pão, torrada, verdura, entre outros. Principal função dessas fibras está relacionada, então, com a absorção de água, o aumento da capacidade do intestino de eliminar as fezes, tá? Se eu não tiver água, o intestino não consegue colocar para fora o número 2. Porque o número 2, ele é o quê? Ele é o resto do que o meu organismo não vai utilizar, tá? E isso, o tomar água, que está sempre aqui, ó, ao meu lado, faz com que eu previna a constipação intestinal, tá? Como consequência dessa absorção de água, a gente tem o quê? Fibras que acabam absorvendo os agentes cancerígenos e prevenindo o câncer de cólon, tá? Ou seja, que é o câncer do colo do intestino, tá? Não é do colo do útero, não, é do cólon do intestino. O intestino também tem um cólon, tá? O câncer de intestino e de estômago, esôfago, ou seja, câncer no aparelho digestivo, eu posso dizer, todo câncer é muito ruim, mas eu posso dizer que o câncer do aparelho, né, digestório é um dos piores, tá, gente? Porque eu preciso de alimento para ter energia. Se eu tiver câncer, eu não consigo absorver a energia desses alimentos, tá? Então, uma das principais formas de evitar o câncer e tirar as substâncias cancerígenas de dentro do nosso organismo é exatamente essa dinâmica, tá? Entre água e fibras, tá? Então, elas têm uma importância bem relevante dentro do nosso organismo. As fibras solúveis, tá? Então, a primeira que eu falei ali, a do pão, do arroz, são as insolúveis. As solúveis são presentes em frutas, verduras, aveia, cevada, leguminosas, tá? Então, todas essas que eu falei são fibras solúveis, tá? São fibras que melhoram o processo de digestão, que retardam a absorção de glicose, que dão uma sensação maior de saciedade, que diminuem os níveis de colesterol, porque para eu diminuir o nível de colesterol, da gordura no sangue, da gordura no organismo, eu preciso comer fibra, tá? E ajuda principalmente a evitar o câncer do intestino, tá? Temos que tomar muito cuidado com as frutas, porque as frutas elas são carregadas em açúcares e açúcares em excesso não fazem bem para o nosso organismo. Então, tudo tem que ser numa dieta moderada, tá? Tudo tem que ser assim, muito moderado, tá? Aí a gente tem um texto lá na página 130 que ele fala assim: certo dia,
Os nutrientes resolveram travar uma disputa, pois cada qual queria ser mais importante para o funcionamento do corpo. Os carboidratos diziam: ah, somos nós quem fornecemos energia para o corpo trabalhar. Se faltarmos, o corpo não realiza mais atividade alguma, pois não possuíra energia para isso. Somos os maiorais. Já as proteínas, elas protestavam e diziam: somos as substâncias que formam o corpo e participamos da formação de enzimas e de muitos hormônios. Sem a gente, o corpo não existiria. E vocês, lipídios, para que servem? Se não para deixar o corpo com aqueles horríveis pneuzinhos. Os lipídios ficaram muito bravos e retrucaram, né? Ha. Vocês é que pensam. Quem são demais? Se nós não estivéssemos aqui, as células não existiriam, visto que nós compomos suas membranas celulares. Além do mais, as pessoas não se reproduziriam e a espécie humana estaria em extinção, pois somos nós que formamos os hormônios sexuais masculinos e femininos. As vitaminas e os sais minerais, mais sensatos que os demais, arrazoaram. Somos todos igualmente importantes. Se nós, vitaminas e sais minerais, não existíssemos, vocês três não seriam produzidos, pois regulamos as atividades metabólicas do corpo. Como sabemos, muito bem, o corpo é um organismo e, como tal, precisa da presença de todos nós para funcionar. Sejamos sinceros, até mesmo as fibras, que não são eliminadas com as fezes, precisam estar presentes. Senão o corpo padeceria de uma profunda prisão de ventre. Então, gente, o texto ele fala aí: ninguém nessa relação de alimentação é mais importante do que o outro. Todos se complementam, tá? Então, eu preciso ter todas as proteínas, todos os nutrientes, tudo isso junto para o meu corpo funcionar perfeitamente, ok? Então, a relação alimentação e nutrição, a gente tem que destacar aí que ela tem uma importância necessariamente de nos nutrir, né? A alimentação, que é a alimentação? É o ato de ingerir alimentos, enquanto a nutrição consiste no ato de ingerir alimentos ricos em nutrientes diversos, porque a gente tem alimentos ricos em carboidratos, alimentos ricos em gorduras, alimentos ricos em açúcares, alimentos altamente energéticos, alimentos pobres em nutrientes, e o corpo precisa, então, construir um equilíbrio. E a gente só consegue construir esse equilíbrio comendo certo. Se eu comer só hambúrguer, batata frita, massa em geral, doces, sorvetes, ingerir poucas frutas e verduras, eu vou ficar mal nutrida, porque eu não vou ter atingido a quantidade de nutrientes que o meu corpo precisa, tá? Além dos alimentos frescos, hoje, né, os frescos e naturais, a nossa disposição a alimentos industrializados é muito grande, tá? A gente precisa começar a ter a consciência do que a gente está ingerindo, né? E para isso, a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, normatizou, né, modelos de rótulos, né, que exigem que cada tipo de alimento comercializado venha com a sua informação.
Por um exemplo, essa garrafa de água da Bonafonte, ela é uma lemon squeeze, tá? É uma água saborizada, né? Ela tem aqui no seu rótulo tudo o que a água realmente tem. Ou seja, eu tenho água gaseificada, aroma natural de limão, né, de vários tipos de limões, limão bravo, limão Tahiti. Ela não tem glúten, ela não tem conservante. Eu tenho que abrigá-la do calor e do sol, manter em um local limpo e seco, né? E eu tenho uma tabelinha aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Tabelinha aqui, ó, nutricional, que me mostra o quê, ó? Que um copo dessa água, ela tem um valor energético zero, então ela não tem energia, ela tem zero carboidrato, ela tem zero açúcares e zero sódio, tá? Porém, isso deveria fazer rotina do hábito de vocês para vocês começarem a aprender o que vocês comem. Porém, eu tenho aqui, ó, a famosa, deixei aqui só para vocês verem mesmo. Famosa bolachinha nova, saiu no mercado agora, passatempo, chambinho, tá? Que me diz o seguinte, tem aqui, ó, rótulo nutricional, essa partezinha aqui, ó, em amarelo, é o rótulo nutricional dela. Que me diz o quê? Que eu tenho por porção, tá? Eu tenho uma porção de 30 gramas. 30 gramas equivale a 3 biscoitos. Eu tenho lá um valor energético de 143 calorias em 3 biscoitos, 22 gramas de carboidrato, 10 gramas de açúcar, 1,5 de proteína, 1,5 de proteína, 5,5 de gordura, 1,4 de gorduras insaturadas, não tenho gordura trans, não tenho fibra alimentar, então, ó, isso seria um alimento que já, para você comer de vez em quando, tudo bem, mas para ele fazer parte da sua alimentação, não. Por quê? Porque ele não tem fibras. 47 miligramas de sódio, 283 miligramas de cálcio e 2 miligramas de zinco, tá? Então, assim, se eu passar os meus cafés da manhã todos os dias comendo só bolacha passatempo, eu não vou ter, gente, todas as vitaminas, fibras e minerais que eu necessito. Então, o que é preciso? A gente precisa começar a ter consciência das coisas, começar a olhar os rótulos, tá? Do que a gente come, tá? Das nossas necessidades. Porque às vezes a gente está ingerindo apenas porcaria no dia a dia e não está se dando conta disso, tá? Então, é preciso ter essa consciência. E a Anvisa traz essa informação, tá? Então, comecem a pensar, né? É o que eu falei, biscoito recheado é pobre em fibra, é pobre em proteínas, tá? Os próprios rótulos nutricionais, eles têm essa informação, tá bom? Página 132. Vamos falar um pouquinho. Tem dúvidas, gente, até aí? Em relação a isso? Escreve no chat para mim, por favor. Por enquanto não, professora. Ok. Mais alguém? Tá, vamos lá.
Então, uma alimentação saudável, né? A gente quer induzir vocês entenderem sobre alimentação saudável. E você? A pergunta do livro diz: você tem fome de quê? Né? Então, a maioria de vocês aí tem fome do famoso McDonald's, da bolachinha, de lanchinhos específicos, tá? Não é que eu não posso comer isso, eu posso? Posso, não sempre, tá? Então, para uma alimentação saudável, não basta comer, né? Para alimentação saudável, eu preciso ingerir nutrientes em quantidades adequadas. Então, uma pessoa, ela tem que comer o suficiente para satisfazer a sua vontade, tá? E isso, só um minutinho. E isso eu só consigo se a alimentação ela for equilibrada. Oi. Tipo assim, um dia eu vi num site que pensar muito, tipo, faz você querer comer mais. Isso é verdade? Na verdade, assim, quando você põe o cérebro para trabalhar, a gente tem um relógio biológico dentro do corpo. Esse relógio biológico, se ele estiver extremamente compensado, você vai sentir fomes, dores, isso, aquilo, tudo dentro do seu determinado horário, tá? Mas quando você pensa muito, isso é um sinal de que você está ansioso, tá? E a ansiedade leva, em algumas pessoas, não são em todas, tá? A fazer com que a pessoa sinta mais fome, sinta mais vontade de comer. Então, não é o fato de pensar, é o fato da estimulação do cérebro que leva a uma certa ansiedade. Você tem que ter uma predisposição para essa ansiedade, entendeu? Então, assim, uma pessoa ansiosa, ela sente mais fome, tá? Ela sente mais fome, ela vai querer comer mais, tá? Porque o estômago da gente, ele é condicionado com a quantidade de comida que a gente coloca no estômago. Se eu comer só um pouquinho assim, o meu estômago ele vai acostumar sempre a comer um pouquinho assim. Se eu comer um monte, meu estômago vai se condicionar a comer um monte, sempre, tá? O ser humano, é como eu já falei na aula anterior, você fica sem comida, mas sem água você não consegue ficar, tá? Então, vamos lá. Bom, eu preciso comer para satisfazer, né, a minha vontade, mas a minha alimentação ela tem que ser uma alimentação com nutrientes e tem que ser adequada, tá? A carência nutricional leva a sérios problemas, tá? Uma boa alimentação, ela precisa suprir o organismo com todos os aminoácidos, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais de que o organismo precisa, tá? Para isso, existe, então, a famosa pirâmide alimentar, né? E a pirâmide alimentar, ela é uma pirâmide que indica a proporção de cada alimento que devemos ingerir diariamente, né? Então, se vocês olharem na página 132 do livro, né, a gente tem aí, ó, uma pirâmide, né, que foi uma das que trouxeram essa indicação por mais tempo, que é essa pirâmide antiga, né, que tem lá no topo. Manteiga, sorvete, chocolate, no meio, quase chegando, né, um pouquinho abaixo do topo, não no meio, um pouquinho abaixo do topo, entre o meio e o topo. Queijo, ovos, peixes, carnes, batatas e alguns tipos de cereais. No meio, as verduras e os legumes. E embaixo, outros cereais, carboidratos, né, em geral. Mas essa pirâmide aqui, ela foi substituída, depois de várias pesquisas, vem sendo sugerida por uma nova pirâmide, com maior ênfase nas atividades físicas do ser humano, né? Com os carboidratos integrais e no consumo de gorduras e vegetais saudáveis. Então, na nova pirâmide, eu tenho lá manteigas, carnes vermelhas, carnes gordas, ricas em gorduras e calorias, consumo esporádico, açúcares, doces, sal, cereais refinados, refrigerante ricos em calorias e pobres em nutrientes, consumos também esporádico. Depois eu tenho
Segundo patamar, leite derivados ricos em proteínas e cálcio, 3 vezes ao dia. Abaixo eu tenho leguminosas, oleaginosas, ricas em vitaminas, minerais e fibras, aves, peixes, frutos do mar, carnes magras, ovos ricos, ovos e ricos em proteínas e gordura, de 1 a 2 vezes ao dia, tá? Abaixo, verduras, legumes ricos em vitaminas e minerais e fibras, de 3 a 5 vezes ao dia. Frutas, ricas em vitaminas e fibras, de 3 a 5 vezes ao dia. Cereais, arroz, pães, massas ricos em fibras e óleos vegetais saudáveis, azeite de oliva, óleo de canola, ricos em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, é consumido na maioria das refeições. E um patamar que não existia, né, ali na pirâmide etária, que era a prática de exercícios físicos regularmente e hidratar-se para manter um peso saudável. Então, entrou essa parte nova aí da pirâmide, essa é a nova pirâmide alimentar, que é mais... Calil, estamos indo para a página 133. Na verdade, 133 não, porque a 133 é atividade. Nós vamos para a página 134, que é a mais adepta ao que a rotina do ser humano hoje em dia, tá? Bom, a qualidade da alimentação brasileira. Infelizmente, a qualidade da alimentação brasileira não é a mesma para todos. Porque se eu preciso comprar comida, eu tenho que ter dinheiro. E o meu dinheiro é quem vai determinar a qualidade das coisas que eu compro, né? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele realiza a cada 5 anos uma pesquisa de orçamentos familiares, né? Que a gente chama de POF. Então, é pesquisa de orçamento familiar, tá? É a sigla POF. Tem o objetivo, então, de avaliar os níveis de vida dos brasileiros, né? E isso ele vai verificar se está melhorando ou se está piorando o nível de vida dos brasileiros, tá? Dentro dos quesitos avaliativos estão a qualidade da alimentação ingerida, as diferentes regiões, né, as classes sociais. E numa última pesquisa publicada em 2008 e 2009, foram levantados os seguintes dados, tá? A pesquisa mostrou que dentre os alimentos mais adquiridos para o consumo per capita domiciliar estão as bebidas e infusões, tá? É um gasto de 50,713 quilos de bebidas e infusões. Laticínios, grupo na qual estão agregados os leites, os queijos, os iogurtes, os derivados, de 43,707 quilos. Os cereais e os legumes, de 38,969 quilos. As frutas, 28,863 quilos. Hortaliças, 27,075 e carnes com média de 25,418 quilos per capita por ano, tá? E essa quantidade, ela varia entre o eixo urbano e rural, também em relação às classes sociais. Bom, as pessoas que vivem no eixo urbano consomem mais bebidas e infusões e frutas do que os moradores do eixo rural, tá? Então, eles consideraram que a qualidade dos nutrientes ingeridos pelos brasileiros, em geral, são mais relacionados em carboidratos, lipídios e proteínas. E a participação relativa desses nutrientes todos indicam que 59% das calorias totais disponíveis para consumo no domicílio brasileiro provém de carboidratos. Tá? Então, o ser humano ele come mais carboidratos do que tudo das outras coisas, tá? Só 12% é proteína e 29% de lipídios, tá? E as recomendações nutricionais, elas dizem que entre 55% e
15% para calorias carboidratos, entre 10% e 15% para calorias proteicas e entre 15% e 30% para calorias lipídicas, tá? Então, infelizmente, o brasileiro ele não tem uma boa alimentação, tá? Principalmente nas comunidades mais carentes, né? E nem todo mundo ingere aí esses grupos alimentares, né? Os leites, derivados, frutas, verduras, legumes, gorduras animais, tá? E aí entra também muita ingestão de que o brasileiro tem o péssimo hábito de ingerir muito bebidas alcoólicas e refeições prontas, tá? E isso faz aí com que, gente, né, a alimentação do brasileiro, ela esteja em declínio, tá? Porque o feijão e as outras leguminosas e os seus derivados, quase ninguém tá aí dando importância para isso, né? Porque como a vida é uma correria, as pessoas preferem terem alimentos mais fáceis, mais acessíveis. É muito mais fácil você ligar não, que agora tem pelo celular, é muito mais fácil fazer o pedido pelo iFood ou pelo Rappi ou pelo Uber Eats de um lanche do McDonald's do que você preparar na sua casa um alimento, colocar na sua bolsa e levar para o seu trabalho, tá? Infelizmente, é assim que o brasileiro ultimamente vem, por conta da correria, né? É assim que o brasileiro vem levando a sua vida, tá? E isso leva, gente, lá na página 137, aliás, 136, isso leva aos famosos transtornos alimentares, né? Então, muitas vezes, uma alimentação equivocada, né, pelo consumo compulsório de alimentos, para buscar um padrão de beleza, né, causa grandes problemas de saúde, tá? Então, a gente tem alguns transtornos comuns de alimentação, que são compulsão alimentar, bulimia, anorexia e obesidade, tá? Então, a compulsão alimentar, ela é um transtorno muito comum, tá? Que está caracterizado aí por ingerir grandes quantidades de comida de uma só vez, sem fome. Tá, Monique? Tudo bem. Então, a pessoa não tem... Ela começa a comer desesperadamente, sem ter fome, tá? Isso é a compulsão alimentar. A bulimia, a pessoa come e começa a ter aí o hábito de vomitar o que ela comeu ou tomar laxantes para tudo aquilo que ela comeu sair rapidamente. E aí não dá Professora, tempo. Oi. isso acontece por causa da anorexia, né? Porque muitas pessoas se acham muito ou muito gordas, mas é magra. Aí, tipo, Então, mas é a bulimia que leva à anorexia. É o contrário, entendeu? A pessoa, ela começa a ingerir uma certa quantidade de alimento. Aí ela se olha no espelho, ela não se vê magra, ela se vê gorda. Aí ela provoca o vômito ou ela toma laxante para evacuar. Com o tempo, como vai, né? Nunca chega os nutrientes, não vai chegar nunca os nutrientes no organismo dela, porque ela está fazendo esse tipo de coisa, ela fica anoréxica, tá? E aí, a anorexia traz aí o baixo peso, né? E isso pode, gente, levar a problemas cardíacos, a complicações dos eletrólitos dos nossos corpos, tá? E a pessoa pode vir a óbito. E um dos mais complicados e que está assim, se instalando em quase todas as casas no Brasil inteiro é a obesidade, que é caracterizada, então, pelo acúmulo de gorduras. Isso pode ter origem de predisposição genética, tá? Ou não, tá? Pode ter origem de hereditariedade, de distúrbios hormonais, do meio e do comportamento. Então, eu posso ter obesidade emocional, né? Porque a pessoa está
insatisfeita com a sua aparência, então ela começa a comer compulsivamente. Posso ter obesidade física, que é relacionada por problemas cardíacos, pressão alta, apneia do sono, limitação de movimento, infecções, entre outras coisas, tá? Então, é bastante importante, gente, principalmente na idade de vocês, tá? Que vocês comecem a pensar nessas situações de alimentação, porque a maioria da população, ela está obesa ou anoréxica, tá? E isso é muito grave. Então, pessoal, aguardem um pouquinho na sala, que eu vou ver os nomes para verificar se não está faltando ninguém aqui na minha lista, tá? E aí vocês já podem ir saindo. Beatriz, Ana Carolina, Ana Paula. Henrique, Kaique, Cauã com K. Calil. Leandro e Leonardo. Leonardo aqui. Lucas Gabriel. Lucas Henrique. Oi. Posso parar a gravação? Pode parar, Bia. Obrigada, viu, Bia? Michael. Pedro. Rafaela.